Bom, vamos lá. Gerando caráter cristão, né? Conceitos apostólicos de uma mulher de Deus. E hoje a gente está continuando com o papel da mulher no lar, né? Através de 1 Pedro 3, de 1 a 7. Então, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, só para a gente ter um norte para a gente continuar seguindo. Então, a aula de hoje, que é a continuação da semana passada, nós vimos a trajetória da mulher na história bíblica, vimos o papel da mulher como um princípio bíblico e não como uma questão cultural, e a gente estava entrando na parte da conduta da mulher na dinâmica do lar, o seu papel como mulher cristã no lar. A trajetória da mulher na história bíblica, né? Como já a gente falou, a criação, Deus nos criou com a mesma dignidade e importância que o homem. Jamais Deus teve a intenção de criar diferença entre os gêneros. Para Deus, nós temos a mesma dignidade e a mesma importância que os homens. Fomos criados iguais, e essa dignidade advém da imagem e semelhança de Deus, que é o quesito que nos torna diferentes do restante da criação, quando nós falamos sobre dignidade e importância. Não que a criação, o restante da criação, não seja importante, não tenha dignidade diante de Deus, pelo contrário, toda a criação reflete a glória do Senhor, mas nós, seres humanos, nós refletimos essa glória de uma forma diferente, de uma forma mais digna, assim por dizer, né? Por quê? Porque fomos criados de uma maneira diferente por conta do sopro de vida que deu a nós a imagem e semelhança do nosso Deus Criador. Mas aí entrou a queda, aquela tentação da serpente em relação aos desejos da carne. Eva cai nessa tentação, come do fruto, e por isso o gênero feminino ganha aí um peso maior de culpa. Não que o homem não tenha sido culpado, que só Eva tenha sido culpada, né? Tanto é que Deus ele coloca a culpa pela entrada do pecado sobre a vida de Adão. A culpa não, desculpa, a responsabilidade sobre Adão, porque Adão é aquele que representa todos os homens, ele é o líder. Então, é sobre Adão que cai a responsabilidade. Mas Eva é tomada como aquela que abriu a porta para o pecado. E, por isso, há um peso maior de culpa, né, sobre o gênero feminino. Isso vai refletir lá na história do Antigo Testamento em pontos baixos e também vai refletir de uma forma contrária, né, em relação aos pontos altos da história da mulher no Antigo Testamento, por causa do pecado, né? Então, quando a gente olha para os pontos baixos da história da mulher ali, a gente vai ver que há muita manipulação, desprezo, abandono, abuso, mas por conta do quê? Do pecado do homem, não é? A maldade do coração do homem, e não só o coração do homem gênero masculino, mas também do coração homem gênero feminino também. O pecado alcançou os dois gêneros de forma igual, brutalmente igual. E quando há os pontos altos ali na história do Antigo Testamento, no caso de Ruth, de Débora, até mesmo, né, da nossa querida mulher virtuosa lá de Provérbios 31, a gente vê que a ação de Deus é Deus, Pai, o Criador, trabalhando através da vida da mulher, através do gênero feminino, e fazendo com que a mulher ela tenha uma marca positiva na história bíblica, não só negativa como Eva, né, de ter sido aquela que abre a porta no sentido de que caiu na tentação da serpente, né, mas também pontos positivos que deixam a mulher aí com uma história bem bonita para nós hoje. Quando a gente vai no Antigo Testamento e lê as histórias ali, a gente se sente, nossa, gostoso, né? Como Deus usou a vida de uma mulher ali. No período
intertestamentário, que é aquele período de silêncio profético em Israel, o papel da mulher dá um declínio muito grande. A importância da mulher tem, assim, uma degradação acentuada. Tanto que Ben Sirac deixa essa frase aí que vocês estão lendo aí, que um homem não pode nem se sentar perto de uma mulher, porque ele corre o risco da maldade da mulher contaminá-lo. E o despeito de um homem, né, que naquela cultura era algo bastante pesada, é preferível do que a bondade de uma mulher. É melhor você receber o despeito, o desprezo de um homem, do que receber a bondade da mão de uma mulher. E as mulheres, naquela visão desse período, elas só eram para causar vergonha e confusão no meio dos homens. Então, é um período de bastante declínio na importância e na dignidade da mulher enquanto imagem e semelhança de Deus. E no Novo Testamento, quando a gente abre o Novo Testamento, já a partir de Mateus, a gente já percebe que Cristo, Deus, ele entra na história do gênero feminino para restaurar o gênero feminino através da redenção. Gálatas 3, 26, 29, né, vai dizer aí para a gente que não existe mais homem nem mulher, no sentido da redenção, não no sentido dos papéis, como a gente está vendo desde a semana passada. Então, Cristo, com a sua obra de redenção na cruz, ele resgata a dignidade, a importância e a igualdade do gênero feminino em relação ao gênero masculino. Diante de Deus e diante da salvação para a vida eterna, não há diferença. Todos nós, homens e mulheres, somos filhos de Deus. Aí nós vimos o princípio da criação, a auxiliadora idônea, companheira peculiar, porque se torna uma só carne com o homem, escolhida para gerar a vida, voltada para relacionamentos, para acolher o ninho, nutrir, mediar as situações do lar, a que administra e embeleza o lar, não só naquele sentido da decoração, né, como a Mandinha falou semana passada, mas no sentido de trazer harmonia para o lar mesmo, né? Sejam em pequenas coisas, materialmente falando, como também nas emocionais, né? Uma mulher bem equilibrada emocionalmente falando é aquela mulher que brilha dentro da sua casa e as pessoas que estão em volta dela também brilham, não é? Assim, eu não estou falando no sentido de brilhar na falta de pecado ou na falta de problemas, porque problemas, né, meninas? A gente vai ter o tempo todo. Onde tem dois pecadores juntos, não é? Juntou um pecador com outro, é problema na certa, não é? Imagina numa família, às vezes, de 4, 5 pessoas, pai, mãe, 2 filhos, um filho, 3, 4, 5 pecadores juntos. É uma questão bastante difícil. E a mulher, ela é chamada para auxiliar o homem com esse papel tão bonito de administrar e harmonizar o lar, porque para ela foi dado um título que é só dado para Deus no Antigo Testamento, que é o título exatamente de auxiliadora. Enquanto a mulher é auxiliadora do seu marido, Deus recebe o mesmo título como auxiliador de Israel. Então, somente 2 pessoas recebem esse título na palavra de Deus: Deus e a mulher. Ézer, auxiliadora, e Deus, auxiliador de Israel. Bom, aí nós vimos a questão da conduta da mulher e nós começamos com a submissão da esposa ao seu marido como um mandamento. Por quê? Porque reflete, né, e remete também ao texto de 1 Pedro 2, 21, 25, de que Cristo foi submisso ao Pai em tudo. Então, é um mandamento, assim como Cristo, né, se submeteu ao Pai, nós, esposas, devemos nos submeter ao marido. Isso não significa que é um ato de inferioridade, nem de subserviência e nem de status de gênero, não é porque o homem é superior à mulher que nós devemos ser submissas a ele. Pelo contrário, lembrando que nós estamos ali em harmonia agora, a partir de Cristo,
nós estamos equilibrados nessa questão de igualdade, de importância e dignidade. Então, a questão da submissão, ela nasce de uma parceria e de um complemento para executar uma missão, que é exatamente aquela do início da criação, do princípio ali de tudo, que é refletir a glória de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, o restante da criação olha para nós, imagem e semelhança de Deus, como representantes da autoridade de Deus, que tem domínio sobre tudo, domínio sobre a criação. Então, o restante da criação olha para nós, homem e mulher, e veem a glória de Deus refletida em nós. Olha como é importante isso para a gente fixar bem isso na nossa mente. Nós somos o quê? O reflexo da glória de Deus para o restante da criação. E o estabelecimento de papéis, no caso, né, da humanidade, homem sendo o líder e mulher sendo a auxiliadora, isso é o estabelecimento para que esse papel, refletir a glória, essa missão, ela seja cumprida. Então, essa missão ela só é cumprida de forma perfeita, de forma que alcança os seus objetivos, quando esses papéis são obedecidos e eles são realmente realizados dentro da relação marido e esposa, na relação do casamento e também nas relações intrafamiliares, filhos, honrem pai e mãe, pai, né, pais, não irritem os seus filhos, antes os criem através dos preceitos cristãos. Então, o homem, né, que é o líder, quando ele educa o seu filho no sentido de não irritá-lo, mas de edificá-lo, ele está fazendo o seu papel, então ele está cumprindo essa missão de refletir a glória de Deus aqui perante o restante da criação e perante os outros homens. E a mulher, a mesma coisa quando ela se submete ao seu marido. Então, aqui, quando Pedro fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, ela não está dizendo que isso é em todas as relações, mas é principalmente e de forma única no sentido de refletir essa glória para o seu marido, ela é submissa para com o seu marido, e não para todos os homens, como se fosse um status de gênero. É lógico que a mulher que trabalha fora e que tem um homem, um chefe do gênero masculino, ela deve submissão àquele homem, mas no sentido profissional. Aquele homem, ele não tem nenhum outro tipo de poder, entre aspas, né, falando sobre aquela mulher que trabalha, que é funcionária dele, que não seja dentro dos limites profissionais, não é? É por isso que existe uma série de processos de abuso moral, de abuso sexual dentro das empresas, e todo mundo fica de olho nisso, porque o homem ele não pode exercer poder sobre uma mulher que não seja sua esposa, e poder no sentido aí de liderança, e não no poder de opressão. A gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente usa determinados termos, porque, de repente, alguém pode escutar e falar assim, meu marido tem poder sobre a minha vida. Esse poder não é um poder para subjugar, para pisar, para oprimir, para abusar, para violentar. Quando ele faz isso, ele quebrou o voto que ele fez com Deus de proteger essa mulher, de liderar essa mulher, de edificar essa mulher, de sustentar essa mulher através do seu sacerdócio. Então, quando a gente fala que o marido ele tem poder, que ele tem a autoridade sobre a sua esposa, é nesse sentido, que é o que a gente vai ver agora, a partir de agora. Esse homem, ele foi chamado para cuidar dessa mulher, para nutrir essa mulher, para fazer com que ela cresça dentro dos princípios cristãos também, que ela cresça espiritualmente, que ela cresça emocionalmente. O homem, ele é responsável por isso. Ele é o líder, ele é o responsável por levantar essa mulher de uma situação negativa para uma situação sempre positiva, sempre melhor. E Pedro, ele vai dizer que o trato com essa mulher, com a sua esposa, é tão importante
não é? E é tão importante a submissão dessa mulher ao seu marido, porque ambos esses exercícios de papéis dentro do casamento são responsáveis ou pela conversão do homem ou pela conversão da mulher. Ele está citando mais aí no versículo 1, né? Acho que está errado esse versículo, gente. Bom, depois eu vejo, tá bom? Mas o homem também. E agora vamos ver a questão da conduta honesta e respeitosa da mulher na dinâmica do lar. Aí eu vou pedir para alguém ler para a gente 1 Pedro 3, de 2 a 4. Eu estou ainda aí, né? Eu leio, Nancy. 1 Pedro 3, 2 a 4. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ótimo. Olha só, né? Algo que é de grande valor para Deus. Então, quando Pedro ele está falando aí na questão de que a beleza, né, a nossa beleza não seja algo que venha do exterior, ele está pedindo para que a gente olhe para o nosso interior, para o nosso coração, não é? Quando a gente fala em coração, a gente não está falando do órgão que bombeia sangue, mas nós estamos falando, a Bíblia, né, está falando daquele ser interior, da nossa alma, não é? Que é essa que Deus vê e que Deus conhece cada pedacinho desse homem interior. Então, quando Pedro está falando, né, que não é a questão das joias nem das tranças, Pedro não está dizendo para nós que nós não devemos ser mulheres bonitas. Alguma, algumas pessoas às vezes falam que não tomam isso, né, como aquela moralidade, né, religiosidade moral inferior, que eu falo que é uma religiosidade moral inferior, que diz que a mulher não pode mais usar brinco, não pode usar um batom, não pode mais pentear o cabelo, usar uma roupa bonita, porque não é isso que Deus vê o coração. Mas não é isso que Pedro está falando. Pedro não está dizendo assim, não usem mais essas coisas. Pedro está dizendo, não foquem nessas coisas. Há uma diferença bem grande aí de não usar e não focar, ou usar e focar nisso. Pedro está dizendo exatamente isso para cada uma de nós e para aquelas mulheres que provavelmente estavam escutando alguém ler essa carta para determinada igreja ou determinado local onde estava reunida aquela igreja. E as mulheres, quando elas escutavam isso, elas tinham uma razão. Pedro tinha uma razão para dizer isso, porque essas mulheres que escutavam isso eram mulheres que usavam, né, adornos. A gente vai entender que no mundo grego havia uma diferença de vestimenta, de roupas para o mundo judeu, para o mundo hebreu. As mulheres de Roma, de onde Pedro escreveu esta carta, elas tinham um outro padrão de beleza, haviam diferentes níveis de vestuário dentro do Império Romano, para distinguir quem era o escravo, quem era o cidadão comum, quem era o cidadão ali que tinha o poder de legislar. Então, havia graduações, e essas graduações sociais, elas eram vistas através das roupas que elas vestiam, que essas mulheres vestiam. Já os judeus, a cultura judaica, eles não tinham essa diferenciação de roupas. É tão interessante isso que Paulo
vai usar ali em Coríntios, né, a questão de trocar de roupa, né? Tirar, se despir do antigo homem e se revestir do novo homem, porque ele tem essa visão de que a roupa para os romanos era algo que mostrava uma elevação de status. Então, o escravo, quando ele deixava de ser escravo, ele já não usava roupa de escravo, ele já passava a usar roupa de cidadão comum. Se esse cidadão comum passava a uma elevação superior, por exemplo, dentro dos tribunais gregos, dos tribunais romanos, gregos não, né? Desculpa, é que eu estou confundindo aqui a sociedade grego-romana, mas se ele era inserido dentro de um cargo de legislação dentro dos tribunais romanos, ele já passava a usar uma toga, então ele era visto pelas outras pessoas como uma pessoa de status superior. Então, se ele estava em algum lugar usando uma toga, todo mundo sabia que ele era um legislador romano. Ele subiu de status. Então, quando Pedro escreve essa carta e diz, olha, não seja os colares, os brincos, as tranças, as roupas, não seja isso que mostre a sua beleza, que mostre o seu status, que mostre o quanto você tem de poder financeiro ou o seu marido tenha. Não, o importante é o seu coração, mas ele não está dizendo não deixe de usar. Não deixe de usar, não, né? Não use, não é? Pelo contrário, continue sendo uma mulher bonita, bem arrumada. Os judeus gostavam muito de mulheres bem arrumadas, viu, meninas? Tanto que, quando a gente estuda o contexto da mulher no período de Jesus, e também um pouco antes lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que os homens gostavam muito de enfeitar as suas mulheres. Por um homem judeu ter uma esposa bem arrumada, enfeitada, era sinal de que ela era bem tratada. Então, os outros homens viam a sua mulher bonita, bem arrumada, e elogiavam a ele, não a ela. Elogiavam a ele, pelo fato dele tratar tão bem a sua esposa. Eu conheço uma família que o esposo, né, dessa pessoa, dessa mulher que eu conheço, é um dos rabinos aqui da sinagoga de uma das sinagogas de São Bernardo. E ela gosta muito de peruca. Ela ama peruca. E interessante, né, que ela tem uma coleção de perucas e o marido investe na coleção de perucas dela, porque cada dia ela usa uma peruca diferente. E não é porque ela tem problema de cabelo, não, é porque ela gosta de peruca. Então, ela está sempre com uma peruca diferente, está sempre cheia, né, de joias, assim, né, ou bijuterias finas, super bem arrumada, e assim, na cultura judaica é assim, quanto mais a mulher está enfeitada, bonita, arrumada, é o maior sinal de que seu marido a trata com amor, com zelo, com consideração. Mas Pedro está dizendo assim nesse momento, isso não é importante, o que é importante é o seu coração. E como é que o seu coração tem que refletir como esposa na dinâmica do seu lar? Através de um espírito manso e tranquilo. E esse manso e tranquilo, lembrando lá do Sermão do Monte, não é aquele manso covarde, aquele tranquilo que aceita tudo. Pelo contrário, está em oposição àquela mulher rixosa que a gente conhece do livro de Provérbios, que é aquela mulher que só reclama, aquela mulher que parece goteira dentro de casa, que fica lá pingando, né? Ou então aquela torneira que o corinho, né, já venceu e fica pingando. Nossa, aquilo irrita muito. Então, essa mulher de 1 Pedro, que tem um espírito manso e tranquilo, e que a gente pode lembrar lá do nosso ensinamento que nós tivemos a respeito do Sermão do Monte, que manso é aquela pessoa que ela recebe com mansidão e ela reage com tranquilidade a determinada situação, em oposição à mulher rixosa que nós encontramos em Provérbios, no livro de Provérbios. E é isso que Pedro vai dizer que é de grande valor para Deus, é ter esse espírito manso e tranquilo,
em oposição a essa mulher rixosa que só causa dor dentro do lar, só causa preocupação para o seu marido, só causa separação, em vez de criar aquela união tão esperada que Deus, né, determinou lá na criação de que eles fossem realmente uma só carne e tivesse harmonia de amor nessa uma só carne. E Pedro, de 3, 5, 6, você lê para a gente? Ai, meu Deus. Esqueci seu nome. A Darlene. Darlene, leia. Darlene. 5 e 3, 6. 5 e 6. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abrão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Olha só. Ele vai usar agora como exemplo dessa conduta apropriada dentro da dinâmica do lar, vai usar aquela personagem bastante querida da gente, que é Sara, mulher de Abraão. E Sara, ela era bem submissa ao seu esposo, né? A gente vai lembrar aí de situações em que Sara se submeteu 2 vezes em obediência à mentira do seu marido Abraão, né? A gente não tem tempo de voltar lá na história, mas só para a gente relembrar, e talvez para você sentir o gostinho de voltar lá na história de Sara e Abraão, por 2 vezes o seu marido mentiu em relação ao estado civil dele com ela, dizendo que ela, né, pedindo para que ela mentisse, dizendo que ela não era a sua esposa, mas sim a sua irmã, o que é verdade, ela era meia-irmã, sim, de Abraão, mas essa verdade, né, ela se tornou uma meia-verdade, e a gente sabe que toda meia-verdade, na verdade, é uma mentira, né? Olha o trocadilho de palavras aí, né? É mentira. Então, por 2 vezes, ela se submeteu ao desejo do seu marido, às ordens do seu marido, e foi, né, levada como mulher ali daqueles reis, daqueles 2 reis. E muitas vezes as pessoas, quando pregam a partir dessas passagens, vão dizer que nós devemos ser submissas como Sara foi, porque Pedro está dizendo que Sara foi obediente e chamava seu marido de Senhor, como está ali descrito lá no Antigo Testamento. Mas o que a gente precisa fazer agora, um parênteses aqui, é não dar apoio ao ato de Abraão. O que Abraão fez foi errado. O que Abraão fez foi mentira, foi pecado. Tanto que Deus livra por 2 vezes, as 2 vezes é Deus que livra Sara, né? E livra Abraão também daquela situação pecaminosa que Abraão criou, que Abraão causou. Então, nós não estamos dizendo aqui, e a Bíblia também não diz, que essa submissão de Sara, de chamar Abraão de Senhor, que Pedro está falando agora, é porque ela compactuava com o pecado de Abraão, ou que o que Abraão fazia tinha tanta autoridade sobre a sua mulher que Sara era obrigada a, a submeter aquele erro. Não é nesse sentido. A Bíblia está mostrando os erros daquele homem e está exaltando o poder de Deus ao proteger Sara, ao livrar Sara daquele pecado. Então, o foco é olhar para Deus, para a providência de Deus, para como Deus entra com sua providência de salvação, a providência ali de livramento em relação àquilo que estava acontecendo com Sara e Abraão naquele momento. O que Pedro está dizendo agora é que Sara, ela confiava em Deus ao ponto de ter confiança de se submeter ao seu marido, porque sabia que o Deus que ela amava era poderoso para livrá-la, era poderoso para auxiliá-la, era poderoso para tirá-la, né, de uma situação como foi aquelas 2 situações. Então, quando Sara chama Abraão de Senhor,
ela, na verdade, ela está dizendo que ela está obedecendo um princípio da criação. Então, porque ela é submissa a Deus, ela não tem medo de se submeter ao seu marido. Mas isso também não pode dar para a mulher, não, desculpa, para o homem, carta branca para ele fazer tudo o que ele acha que pode fazer no seu relacionamento com a sua esposa. É por isso que quando nós aconselhamos casais, né, a Lourdes aí trabalha com famílias, creio que outras mulheres também já aconselharam mulheres aí nas suas relações de casamento, a gente sempre tem essa palavra. O homem, ele não pode usar da sua autoridade para abusar da sua esposa, ele não pode usar da sua autoridade de líder para oprimir a sua esposa, para usar a sua esposa como uma empregada, como uma escrava dentro do lar, para obrigá-la a compactuar com o seu pecado, ok? Muito pelo contrário, a mulher, ela é chamada, como todo filho de Deus, a obedecer antes a Deus do que as leis dos homens. Então, se os nossos maridos estão em pecado, qual é a nossa posição? É confrontar o pecado do nosso marido. Então, se ele pede algo para nós que é pecaminoso, quem que nós vamos obedecer? Nós vamos obedecer primeiro a Deus e não à autoridade do nosso marido. É nesse sentido que Sara, ela conseguia se submeter a Deus, ao seu marido, porque ela confiava em Deus. Então, ela era submissa a Deus e por isso ela não tinha medo. Então, quando nós olhamos para a vida de Sara e nos submetemos a Deus em primeiro lugar, fica mais fácil para que a gente se submeta aos nossos maridos e que a gente consiga ter esse filtro dessa liderança, ou de uma liderança santa, porque ele também é submisso a Deus, porque Cristo é a cabeça do homem, ou então a gente possa ter esse filtro de não se submeter, porque nós estamos sendo solicitadas a compactuar com o pecado dele. Aí eu confronto o pecado dele e obedeço a Deus, porque eu estou submissa a Deus. E Pedro 3,7, Darlene? Sim. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só que interessante, quando nós olhamos para a criação, lá para os princípios da criação, e olhamos para esse versículo de Pedro 3,7, a gente vai ver que realmente Pedro, que vive numa sociedade onde a mulher ela é rebaixada por conta do gênero feminino e da sua fragilidade, ele diz assim para os homens: olha, a sua esposa tem valor, ela é digna de honra e de cuidado. E ao contrário de que muitas filosofias falam hoje e falavam também naquela época, de uma forma diferente por conta da sexualidade, e hoje também por conta da sexualidade, as mulheres elas lutam muito contra essa questão da mulher ser a parte mais frágil do relacionamento. Né? As mulheres hoje em dia elas querem ser empoderadas, não é? Na época da antiguidade, as mulheres buscavam esse poder através da religião, das seitas de mistério, quando elas se tornavam sacerdotisas e usavam o sexo para trazer esse poder, não é? Elas queriam se igualar a divindades que elas adoravam, por isso elas se prostituíam naqueles templos, naqueles cultos, e elas, as prostitutas cultuais, elas encontravam poder sobre os homens daquela maneira. Hoje, as mulheres também buscam poder, buscam ser empoderadas, não só através do sexo, que está muito aflorado nos nossos dias,
mas também através de outras relações, como relação profissional, acadêmica, e até mesmo dentro das relações amorosas, não é? A mulher, hoje em dia, ela quer ser a chefe da casa, né? Ela quer ser a cabeça da casa, ela quer liderar até mesmo dentro da sua casa. Mas a Bíblia, ela tem razão quando ela diz que nós, mulheres, somos o vaso mais frágil dessa parte da criação chamada humanidade. Nós somos, sim, frágeis fisicamente, emocionalmente, mas isso não tira o nosso valor. Então, quando Pedro está dizendo que nós somos a parte mais frágil da relação, ele não está falando na questão de fragilidade relacionada à fraqueza, nem fraqueza emocional, nem fraqueza física, mas ele está falando de algo que tem que ser cuidado, honrado. É como aquelas taças de cristal que quando a gente vai mudar de casa, a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa taça para ela não quebrar? Aí você embrulha em 300 papéis, pega plástico bolha, enrola mais ainda, coloca dentro de uma caixa, enche de floco de espuma, de isopor, fecha a caixa, passa um monte de fita na caixa e escreve bem grande assim, ó, frágil, cuidado, frágil. Por que você escreveu frágil? Cuidado, toma cuidado com essa caixa. Porque é algo importante para você. O conteúdo daquela caixa é importante, tem valor, ou valor físico, ou valor financeiro, ou valor emocional. E é isso que Pedro está dizendo para os homens que estão lendo essa carta na sua época e falando para os homens da nossa época hoje. A sua esposa é a parte mais frágil, é a que precisa ser cuidada, protegida, honrada. E se você não fizer isso, esposo, marido, as suas orações não vão ser recebidas no céu, porque você não está honrando essa auxiliadora idônea que eu dei para cuidar de você, para nutrir o seu lar, para cuidar, para ser valorosa junto com você. Não abaixo de você, mas junto com você, lado a lado. Então, nós somos, meninas, um conteúdo frágil dentro da relação, mas não frágil de fraqueza, mas nós somos frágeis porque nós temos valor, e valor por princípio da criação, e não por conceito cultural. Então, a gente não precisa ter medo nem vergonha de assumir que nós somos a parte mais frágil, sim, que nós precisamos ser protegidas, mimadas, às vezes, atendidas em todas as nossas necessidades, tanto físicas, sentimentais, emocionais, espirituais. E se os nossos maridos não fazem isso, e eu espero sinceramente, né, que os homens entendam isso quando verem 1 Pedro, quando estudarem 1 Pedro, né, de que se eles não fazem isso, Deus não ouve a oração deles, porque eles estão quebrando um princípio da criação e não um conceito cultural. E muito interessante quando nós lemos também esse versículo, que Pedro chama as mulheres de co-herdeiras de Deus. Numa sociedade que as mulheres não tinham direito nenhum a herdar nada, e muitas vezes elas tinham que ir para tribunais, porque elas eram negadas, às vezes, princípios básicos. Lembra da viúva impertinente lá do Evangelho, se eu não me engano, de João, agora perdi o endereço, que a mulher, ela todo dia batia na porta do juiz, porque ela queria ver os seus direitos atendidos, não é? Respeitados. E Pedro, quando chama as mulheres de co-herdeiras, ele está dizendo que debaixo do cristianismo, debaixo da submissão de Deus, debaixo da liderança do seu marido, ela é co-herdeira, ela tem direitos iguais e estabelecidos. Aqui o contexto é na salvação, mas quando essas mulheres escutam isso, elas entendem que se não é
importa mais obedecer à lei de Deus do que dos homens, elas vão entender que a lei de Deus é superior, é melhor, e elas se sentem fortalecidas, aí sim, empoderadas desse poder de Deus para buscar os seus direitos restabelecidos e direitos que foram dados na criação. Mais uma vez, tudo isso é princípio criacional, não tem nada a ver com cultura, com conceito cultural, porque a cultura, ela muda o tempo todo. O que é moda hoje, daqui 5 minutos não é mais, aí fica adormecido, dali 3 décadas, volta a se usar calça-boca de sino, não é? Da Lênin, da nossa época também, a calça-boca de sino. E hoje em dia é flare, não é? É Sim. diferente no conceito, mas é a mesma coisa, é uma boca de sino igual, não é? Moda muda, princípios mudam, princípios não, filosofias mudam, ideologias mudam, tudo muda, cultura muda, mas princípio não muda. Princípio, verdades absolutas não mudam. O que era verdade na criação permanece 6.000 anos, 7.000 anos depois, que eu estou contando o tempo bíblico, né? Cronologia bíblica. Continua os mesmos, não mudaram. E é através disso que nós estamos buscando conhecer a visão de Pedro através do gênero feminino, e também isso nos leva à prática dentro dos nossos casamentos. Eu estou correndo porque já é 9h05, já, meu Deus. A prática, né? Dentro tem que trazer paz e harmonia dentro dos nossos relacionamentos, não é? Então, quando nós olhamos para essa paz e harmonia que ela vem dessa relação, onde os papéis são cumpridos, onde essas obrigações, eu errei aí a palavra, devia ter usado uma outra palavra, mas vamos deixar obrigações mesmo, são cumpridas como testemunho cristão diante de uma sociedade que não valoriza esses princípios. A nossa sociedade, como aquela, ela vive por uma competição de gêneros, guerra de sexos, ou então através do hedonismo, que é aquela busca de prazer a qualquer preço, ou pelo individualismo. São por esses 3 tópicos, né, essas 3 questões, que as nossas sociedades vivem. Ou nós vivemos competindo umas com as outras, também nós, entre nós mulheres, com os homens, buscamos o nosso prazer independente do sofrimento do outro a qualquer custo, e muitas vezes o individualismo, ele invade o nosso casamento, ou seja, é o que eu quero, porque eu quero, do jeito que eu quero, e ponto final. Individualismo. E tem aí uma frase, né, do Sproul, que ele fala que se seguíssemos essas instruções simples que a Bíblia nos dá para a divisão de trabalho no casamento, e se ambos os lados procurassem cumprir suas obrigações, creio que os lares não seriam o campo de batalha que são hoje. Seria um tipo de lugar que Deus ordenou que fossem. O que acontece no lar, dentro da família, é o fundamento da sociedade, razão pela qual a igreja, desde sua fundação, sempre considerou a família uma questão de máxima importância. Ou seja, né? Voltamos àquela questão desde lá do princípio. Criou Deus, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e será com ela uma só carne. E terão eles ambos domínio sobre toda a criação, para que assim reflitam a glória de serem criados, a imagem e semelhança da Trindade. Ai, gente, me perdoa, hoje foi complicado de novo. Eu queria que sobrasse tanto tempo aqui para a gente poder. Ah, bebê da Silvia, eu queria que sobrasse tanto tempo aqui para a gente poder bater um papo mais gostoso, mas infelizmente a gente teve problema de novo. Me perdoem mais uma vez, viu?
Mas vamos lá, alguma consideração? Vamos aí ter um tempinho aí de bate-papo. A gente ainda tem um tempo. Posso falar? Maria Quem Helena? falou? Maria Helena. Fala, Maria Helena. Olhando para o texto aprendido, a leitura que foram feitas, a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa família, no desejo de Deus, deveria ser e é para ser um paraíso mesmo, né? Sabe, a gente viaja quando a gente vai olhando, ouvindo o texto. Deus fez a família, não que a família seja perfeita, mas o desígnio de Deus, que eu vejo, o propósito de Deus é para ter realmente nós temos prazer de estar dentro da nossa casa, harmonia dentro da nossa casa, e a gente sabe que depende de mim, né, e de quem convive nela. Então, o propósito de Deus realmente é para ser um paraíso. E hoje a gente vê, infelizmente, a família, uma banalidade da família. Família totalmente desestruturada, uma família que não tem. Eu não estou nem falando fora da igreja, fora da igreja, tudo dentro da igreja. Infelizmente, a família, o contexto da família virou banal, né? Os princípios se perdeu, os propósitos de Deus, ninguém quer ser ouvido nem obedecido. É muito triste. Vejam a realidade hoje familiar, no convívio da igreja, muito, muito. E isso é para nós que estamos para desfrutar. Eu fico pensando, Nancy, aquelas pessoas que não têm um marido convertido, os valores são totalmente distorcidos, e a pessoa, quando se converte, a barra que é dentro da casa, né? É só essa colocação. O paraíso que Deus formou, né? Desde o Adão e Eva, constituiu família, era esse é o desejo, mas ter prazer dentro da nossa casa, ter a paz que excede todo entendimento dentro da nossa casa. E nós vivemos e procuramos isso do melhor de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Verdade. Vocês já repararam que hoje em dia as pessoas acham o feio bonito? Não é? O feio é bonito para muita gente hoje em dia. Aí a gente pega, né, o nosso modelo cristão de família, e quando é comparado com os modelos que existem por aí, as pessoas falam, não, que negócio antiquado, que negócio ruim, não é? O modelo cristão de família hoje em dia, é o feio, não é? E o feio é o bonito, que é o padrão que as pessoas têm assumido. E o que vocês acham? Deixa eu fazer uma perguntinha, cutucar aí vocês. O que vocês acham dessa questão de se submeter ao seu marido sem medo? O que vocês pensam disso? Hoje acho que só tem a Taluana, né, que não é casada, é isso? É, né? Letícia, pode falar. Eu tenho 25 anos, então eu sou dessa geração que acha feio se submeter e que acha que o bonito é ser feio. E, assim, o que eu acho dessa questão da submissão é que muitas vezes a nossa sociedade pegou um trauma da submissão feminina porque muitos homens exerceram a liderança deles de uma forma horrível, extremamente opressora, e também porque muitos homens não assumiram a liderança deles. E eu vejo que, principalmente na minha família, algumas mulheres, principalmente mais velhas, ficavam numa posição de ou eu assumo a liderança desse lar, ou eu faço alguma coisa por esse lar, ou então esse lar vai ficar como um barco à deriva, porque não vai ter comandante. Meu marido não vai comandar, ele se recusa a fazer isso. E eu vejo que, por causa disso, que é tão importante para a gente facilitar essa tarefa da submissão, a gente escolher bem o nosso marido, né? Pelo menos para mim foi isso. Eu escolhi com muita cautela mesmo. E também depois ter uma comunicação clara. Então, uma coisa que eu fazia muito no começo do meu casamento, que eu me arrependo demais, é que no começo do meu casamento, quando algo me incomodava, e eu falava diretamente para o meu marido, para o Lucas,
ele falava, é isso mesmo? E eu, não, veja bem, com medo de machucá-lo, de magoá-lo de alguma forma. E isso acabou trazendo muito mais problemas. Isso não era submissão, isso era falta de sinceridade, isso era querer tapar o sol com a peneira. Então, hoje em dia, quando ele me pergunta, é isso mesmo? Eu falo, é sim, eu penso isso de você e por mim você mudava. Óbvio que de uma forma submissa, óbvio que em amor, mas sempre tentando deixar claro para ele o que eu penso, porque isso facilita para eu me submeter, né? Então, tanto escolher um bom marido, quanto você ter uma postura de sinceridade com o seu marido, eu acho que é a chave para a submissão se tornar algo um pouco mais leve e fácil de ser praticado. Isso aí. E uma coisa bem interessante também, meninas, que a gente precisa pensar, e assim, completando um pouquinho o que a Letícia falou, é que às vezes, porque nós mulheres, e principalmente de umas gerações de 10 anos para cá, não sei, talvez um pouquinho mais, as mulheres, por conta de todas essas filosofias que a gente temos sido expostas, elas não deixam seus maridos serem os líderes, elas tomam, por dois fatores que a Letícia falou, ou porque, né, elas querem liderar a casa, ou então porque elas, em vez delas confrontarem os seus maridos e dizer, ô, cara, você é o líder, toma um. Aí elas, já que ele não toma, eu tomo. Aí que o marido não toma mesmo, se ele já não queria, fica muito fácil, né, Tânia? Fica assim, né? Fica agradável para o homem. Ela faz tudo mesmo, ela lidera, tá bom assim, e vai embora, né? Principalmente, às vezes, em lares cristãos acontece muito isso, que a mulher cobra do seu marido, dele ser o sacerdote do lar, quando ela percebe que ele não faz esse papel, ela toma para si. É lógico que alguém tem que ser o sacerdote do lar, né? Mas isso tem que ser feito de uma maneira temporária, até esse marido se consertar com Deus e assumir o seu papel de liderança dentro de casa, né? E não cair no comodismo, né? Boa sua fala, Letícia. Mais alguém? Viviane? Nancy, Oi. Lourdes. Então, como eu, assim, eu estou muito voltada a essa coisa de casamento mesmo, é isso mesmo que a menina falou, que a menina falou, né? Muitas vezes, a Letícia falou, né? Muitas vezes a mulher, ela assume um papel que não é dela, né? E isso causa um transtorno muito grande dentro do casamento, né? Então, eu acho assim, quando eu preparo, assim, quando a gente fala muito do noivado, a gente fala muito na conversa, né? Porque, assim, a mulher, ela tem um papel muito importante. Se você vê hoje na nossa sociedade, a mulher, praticamente, ela comanda muita coisa, ela faz muita coisa. Mas quando ela chega dentro de casa, o que ela pode fazer? Para que as coisas fiquem numa harmonia. Eu tenho o meu marido aqui, logo quando nós começamos a ir para a igreja tal, e eu queria muito assumir coisas assim, trabalhar na igreja e tudo mais, e ele não queria, porque ele era um cara que ele queria ficar na dele e tudo, sabe? Ah, não, tá bom, a gente ir todo domingo fazer. E aí, o que acontece? Eu não fiquei falando para ele, eu quero. Não. Simplesmente eu fui conversando com amor e tratando ele com amor, mostrando para ele a importância da gente ter essa comunhão com a igreja, fazer alguma coisa com a igreja, né? Então, o que eu fiz? Olha, primeiro eu fiz casados para sempre. Não, primeiro eu fiz o encontro de casais, depois eu fiz o casados para sempre, e fui demonstrando, mas demonstrando com amor. E assim, muitas vezes, o que acontece dentro da casa? A mulher, porque ela assume esse papel de liderança, ela simplesmente não se tem mais amor dentro de casa, ela não busca mais o marido, ela não recebe o marido com amor, ela não tem mais essa coisa do carinho, sabe? Essa coisa, assim, de você chegar. Então, tudo na minha casa hoje, assim,
Eu chamo meu marido do meu gato, né? Então, tudo é assim, meu gato. A mulher sabe que ela pode, tem assim, até um poder mais sobre o marido. Então, ela tem que saber assumir aquilo que ela pode conquistar no marido. E você falou da Sara, é muito interessante, porque a Sara chamava Abraão de meu senhor e tudo mais. Só que o que acontece? Quando ela falou assim, ó, eu não quero mais Agar aqui na minha comunidade, ele mandou embora. Independente, né, de coisa, ele mandou. Por quê? Porque com muito amor e muito carinho e a coisa, ele ouviu ela, né? Então a gente tem que se fazer ouvir nossos maridos, os nossos maridos nos ouvir. Mas como que a gente vai se ouvir? Gritando, brigando, impondo? Não. Você tem que usar de muito amor, porque tem homens que são teimosos, sabe? Então, é assim, quando você vê que realmente está tendo muita discórdia, né? Eu tenho aquele livro Cinco Linguagens do Amor, eu sou muito de limpeza, né, na minha casa, né? Então, eu falava para o meu marido, olha, Jânio, vai lá, você lava o quintal para mim? Vou lá. Aí ele tem um tempo dele também, né? E aí, quando ele não lavava, eu ia lá, lavava, tal, não sei o quê. Hoje, não. Hoje, o que eu faço? Eu procuro ver o tempo do meu marido também. Tem isso. O homem, ele tem o tempo dele, sabe? É diferente. Eu sou aquela mulher que eu faço tudo. Comida, lavo, passo. Ele não. O homem já não é tão assim. Então, eu procuro compreender o lado dele também. Então, é esse tipo de coisa que nós, mulheres, temos que ver. Porque nós somos, assim, dentro de casa, o amor é o que une tudo, né? A liga de tudo. E aí nossos filhos também estão vendo isso, né? Essa liga. Então, a harmonia de casa, quem faz, assim, somos nós mesmos. Então, minha filha, ela vê isso, eu vejo assim, que ela vê isso, então ela é uma pessoa harmoniosa, ela é uma pessoa que gosta de unir, ela é uma pessoa... Então, por quê? Porque eu e meu marido, a gente está sempre em sintonia, né? Tem discórdia? Tem, claro que tem, não tem como, né? Tem tanto que ela, quando ela vê a gente meio que discutindo, e não é nem aquelas brigas, sabe? Ela fica, gente, para, não fica assim. Fala, meu Deus, a gente só está discutindo, filha, sabe? Essas coisas, mas ela não aceita, porque dentro da nossa casa não tem essa coisa, um gritar com o outro, sabe? Então, é muito importante que a mulher saiba lidar com o seu marido. Então, vamos por assim, recebê-lo com amor, transmitir esse amor, porque assim, ele está ali esperando. Porque muitas vezes o que acontece? A mulher abandona o marido e foca nos filhos. É filho que é beijo e abraço, não sei o quê, e esquece do marido. E é muito importante que você coloque o marido no centro da atenção, aí ele vai se sentir amado e ele vai fazer aquilo que você deseja, sabe? Assim, dessa forma. É isso. Gente, é complicado, né? Relações humanas são complicadíssimas, né? E como eu falei para vocês, quando junta dois pecadores, é como juntar fogo e pólvora, não é assim? E é por isso que Pedro fala que não seja joias, não seja as tranças, mas seja um espírito manso e tranquilo, né? É o que a Lourdes acabou de falar para a gente, né? A mulher, ela tem que ter esse espírito manso, tranquilo, né? Que é agradável a Deus, para poder administrar todas essas questões aí que giram em torno do lar. Como a Lourdes falou, não existe casamento perfeito e, infelizmente, cada um faz as suas escolhas, não é? Todos nós fazemos as nossas escolhas em determinados momentos, personalidades diferentes, mas o que a gente precisa lembrar é que a gente precisa colocar tudo isso diante do Senhor e dizer assim: Senhor, antes eu quero cumprir com a tua lei, antes de personalidade, eu quero cumprir com a tua lei, viver os princípios da tua palavra na minha vida. E isso é submissão a Deus. E aí a gente começa a compreender como é ser submisso aos nossos maridos nesse sentido também, não é? E não ter medo. Isso não significa que nós não vamos ter problemas. Isso não significa que, por eu ser uma mulher submissa, por exemplo, eu não vou ter um marido opressor. É por isso que a gente precisa ver cada caso é um caso. Cada situação é uma situação.
Mas o importante é o quê? É conhecer os princípios, não se colocar em rebeldia a Deus, obedecer esses princípios e, se for o caso, buscar ajuda naqueles que podem nos ajudar a melhorar essas relações no lar. É isso que Pedro está dizendo, não é? Obedeça a Deus, seja submissa a Deus, tenha o espírito manso e tranquilo, que isso que agrada a Deus. E aí a harmonia, ela, com certeza, ela vai se estabelecer dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus programou para cada um das famílias cristãs. Mas aí envolve os homens, né? Não envolvem só as mulheres, não é? A gente tem que entender isso também, é por isso que nós somos chamadas a não ser as mulheres goteiras, para que a gente possa auxiliar os nossos maridos nessa situação também. Tá bom, meninas? Me perdoem de novo, mais uma vez, uma aula atrapalhada, não era isso que eu planejei para hoje, mas se Deus quiser, semana que vem a gente começa e termina bem também, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisinha rapidinho ou a gente pode encerrar? Então vamos orar para encerrar? Paizinho Santo, Pai querido, nós louvamos o Teu santo nome nesta manhã. Pai, te agradecemos mais uma vez por esta aula. Senhor Deus, nos perdoa mais uma vez, Pai, a mim, por situações, Senhor Deus, e que na próxima semana, Pai, nós possamos ter aí uma aula mais digna do Senhor, Pai, digna da sua glória, da sua beleza, Senhor Deus, Oh, Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor nessa manhã, no nosso culto, e que tudo que a gente venha fazer, Pai, debaixo desta palavra de 1 Pedro, que sejamos mulheres de espírito manso e tranquilo, que possamos refletir a glória do Senhor junto com os nossos maridos, com as nossas famílias, e nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas fraquezas, onde nós não conseguimos, Pai, entender alguns princípios, verdades do Senhor da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe, Amém. obrigada. Tchau, tchau. Foi, bom final de semana. E boa sorte no vestibular da Gabriela. Gente, esquecemos de orar pela Gabi. Vamos orar rapidinho pela Gabi aqui? Sim, vamos lá. Senhor Deus, nós queremos colocar a vida da Gabriela nas tuas mãos, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha honrá-la, Pai, em tudo aquilo que ela estudou, em tudo aquilo que ela se preparou, Pai, no nome de Jesus. Que ela tenha bons momentos de descanso antes de ir para o vestibular e que ela vá confiante no Senhor, Pai. E crendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, seja qual for o resultado, Pai. Que o Senhor a honre, mas que ela também possa entender que a sua vontade é sempre boa, Pai. E, em nome de Jesus, nós entregamos a Gabriela e esse vestibular, para que a sua vontade se realize na vida dela. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Obrigada, Um gente. beijo Muito pra ela. obrigada. Beijo. Amém. Deus abençoe. Tchau. Amém, Jesus. Glória a Deus.